você acaba de acordar. O despertador toca, você pega o celular e lá está ela. Uma notificação push em letras vermelhas, impossível de apagar. Não é uma atualização do sistema, nem um alerta de enchente. É uma data e uma hora exata. Sua data de expiração é 14 de maio de 2064, às 14h32. Você acha que é spam? Vírus, mas liga a TV e vê que o mundo parou. Todos os 8 bilhões de humanos receberam a mesma mensagem. A data da sua morte não é uma previsão, é um fato, um dado imutável, vindo de algum algoritmo divino ou cósmico que ninguém entende. A primeira reação não é pânico, é negação. Mas logo começam a chegar os relatos. Pessoas cujas datas eram hoje 9h05, caíram mortas às 9h05. A certeza se instala como um bloco de concreto no estômago da humanidade. A ignorância protetora, aquele véu que nos permitia viver como se fôssemos eternos, foi rasgado. Você agora sabe exatamente quanto tempo te resta. E a pergunta que define a sua vida muda de o que eu quero ser para quanto tempo eu tenho. E com a certeza vem o colapso da mente. A psicologia nos diz que nossa sanidade depende da teoria do gerenciamento do terror. Nós criamos barreiras mentais, cultura, autoestima, religião para ignorar o pavor da morte. Mas essas barreiras só funcionam porque a morte é um conceito abstrato, um algum dia. Quando algum dia vira terça-feira que vem, as barreiras desintegram. O mundo instantaneamente se divide em castas, não ricos e pobres, mas longo-viventes e curto-viventes. Imagine o caos numa escola onde metade da turma descobre que não vai se formar, ou um casamento onde um parceiro tem 50 anos pela frente e o outro tem 5 meses. A síndrome do corredor da morte, uma mistura de psicose, apatia e terror observada em prisioneiros aguardando execução, torna-se a condição humana padrão. O romantismo do carpe diem evapora, substituído por um niilismo desesperado. Porque escovar os dentes, pagar impostos ou obedecer leis se o relógio para amanhã. O mundo não vira um lugar de reflexão profunda. Ele vira uma sala de espera global para o executor, onde alguns têm anos para esperar e outros já estão ouvindo os passos no corredor. Enquanto sua mente tenta processar o luto antecipado, a economia global entra em colapso imediato. O capitalismo moderno não é baseado em dinheiro, é baseado em tempo e risco. Bancos emprestam dinheiro hoje porque apostam que você estará vivo amanhã para pagar. Seguradoras cobram prêmios porque não sabem quando você vai morrer. Com a informação perfeita sobre a morte, essa base evapora. O sistema bancário trava. Pense, se você sabe que vai morrer em 3 anos, por que pagaria uma hipoteca de 30 anos? Você estoura o cartão de crédito, vive como um rei e deixa a dívida para o além. Isso é o que economistas chamam de risco moral, elevado à máxima potência. Os bancos, em resposta, exigem ver sua data antes de emprestar um centavo. Se seu prazo de validade for curto, você se torna um intocável financeiro. Sem crédito, sem casa, sem carro, o mercado de seguros de vida desaparece. Ninguém que vai viver muito tempo compra para quê? E todo mundo que vai morrer logo tenta comprar. As seguradoras falem em minutos. A previdência? Saques em massa. Quem tem data marcada não guarda dinheiro para uma velhice que nunca virá. A economia de longo prazo morre, substituída por um consumo predatório e imediatista. E nesse vácuo financeiro surge uma nova e macabra economia, a economia viatical. Se a vida humana tem uma data de validade fixa, ela pode ser precificada, comercializada. Imagine bolsas de valores onde futuros de vida são negociados como barris de petróleo. Empresas só contratam ou investem em jovens cuja data de morte garanta um bom retorno sobre investimento, o ROI. Pessoas com datas distantes, mas sem dinheiro, se tornam ativos valiosos. Elas podem vender anos de sua vida futura em contratos de servidão corporativa em troca de comida hoje. Trabalhe para nós por 80 anos e garantimos sua subsistência. A escravidão volta, mas agora com contrato assinado e data de término. E os curto-viventes, aqueles com poucos anos restantes, eles viram a mão de obra descartável para os trabalhos mais perigosos. Limpeza de lixo nuclear, mineração profunda, guerras. Por que arriscar um longo se você pode usar alguém que vai morrer logo de qualquer jeito? A sociedade não apenas discrimina, ela monetiza a morte, transformando o
tempo de vida restante na única moeda que importa. A economia ruiu, mas a sociedade ainda tenta se agarrar à lei e à ordem. Só que a justiça criminal também depende do tempo. A base de todo o sistema penal é a dissuasão pela privação de futuro. Se você cometer um crime, eu tiro 20 anos da sua liberdade. Mas o que você faz com o jovem de 20 anos que sabe que vai morrer aos 25? Ele se torna o criminoso terminal, imune à lei. Você pode condená-lo a 100 anos de prisão. Para ele é uma piada, ele não tem futuro a perder. Isso desencadeia o desconto hiperbólico. A preferência absoluta pelo prazer agora, custe o que custar. Gangues nihilistas de jovens condenados tomariam as ruas, cometendo crimes brutais apenas pela adrenalina, sabendo que a justiça do Estado é lenta demais para alcançá-los antes da morte. O sistema legal, lento e burocrático, entra em colapso diante de criminosos que têm um prazo de validade mais curto que o processo. E a resposta da sociedade a essa anarquia seria o retorno à barbárie judicial. Se o tempo de prisão não é moeda de troca para quem tem pouco tempo, a única moeda restante é a própria vida. A pena de morte, hoje debatida sob a ótica dos direitos humanos, viraria uma ferramenta administrativa de gestão de risco. Governos desesperados implementariam a execução sumária para criminosos com datas de validade curtas. A lógica seria fria. Ele vai morrer em 2 anos de qualquer forma. Melhor adiantar do que deixá-lo matar alguém hoje. A justiça perderia qualquer pretensão de reabilitação e viraria puramente eliminação. E para os longo-viventes que cometem crimes, o pesadelo é o oposto. Uma sentença de prisão perpétua para alguém que viverá mais 80 anos já é cruel. Mas para alguém que viverá mais 600, é uma tortura psicológica inimaginável. Ser trancado por séculos, vendo o mundo mudar lá fora até se tornar irreconhecível. O sistema penal teria que lidar com o conceito de punição eterna em vida. A justiça deixaria de ser cega. A primeira pergunta do juiz não seria: você é culpado? Mas sim, quanto tempo você tem? A data da morte ditaria a sentença, criando um apartheid jurídico baseado na biologia. Até agora, vimos o colapso das estruturas macro, economia, justiça, sociedade. Mas e dentro da sua casa, como a certeza da morte afetaria o coração humano? O amor, a família, a amizade. Prepare-se para o luto antecipado, uma erosão lenta e venenosa de todos os relacionamentos. Em um mundo normal, nos apaixonamos ignorando o fim. O até que a morte nos separe é uma promessa romântica, porque a morte é uma abstração distante. Mas e se você soubesse que seu parceiro vai morrer em 5 anos, enquanto você tem mais 50? O casamento deixaria de ser uma união de almas para virar um cálculo de perdas e danos. Muitos evitariam se relacionar com curto-viventes para se proteger da dor inevitável. Outros, mais cínicos, fariam o oposto. Casamentos de interesse macabros, buscando heranças rápidas de parceiros condenados. O amor romântico seria mercantilizado pela métrica temporal. A espontaneidade da paixão morreria, substituída por aplicativos de namoro que filtram candidatos não por interesses em comum, mas por compatibilidade de data de óbito. Procuro alguém para morrer junto deixaria de ser uma frase suicida para ser o filtro de busca mais popular. E se o cálculo frio invade o casamento, ele devasta a relação entre pais e filhos. A biologia evolutiva é clara. Pais investem recursos em filhos que têm chance de sobreviver e reproduzir. Se um pai descobre que seu filho recém-nascido tem data de óbito para os 8 anos de idade, o instinto biológico entra em conflito com o amor. Isso criaria 2 tipos de patologias parentais extremas. De um lado, o desapego emocional defensivo. Pais que, subconscientemente ou não, se recusam a criar laços profundos com a criança condenada, tratando-a como um fantasma em vida para mitigar a dor futura. A criança cresceria num vácuo afetivo, sabendo que é um investimento perdido. Do outro lado, a superproteção sufocante. Pais que tentam desesperadamente enganar o destino ou que transformam a curta vida do filho num parque de diversões sem regras, criando pequenos tiranos que nunca ouviram um não, porque afinal eles vão morrer logo. A infância deixaria de ser um período de preparação para a vida adulta e se tornaria uma sala de espera para o fim. A família, a unidade básica da sociedade, se fragmentaria sob o peso de um luto que começa no berço. Se a economia, a justiça e a família quebraram, o que sobrou? A saúde. A medicina moderna é construída sobre uma ideia: prevenir a morte, usar cinto de segurança, parar de fumar, comer vegetais. Tudo isso serve
serve para ganhar tempo, mas num mundo onde o tempo é fixo, a prevenção morre. Se sua data de morte é um fato imutável, o conceito de estilo de vida saudável vira piada. Por que parar de fumar se o aplicativo diz que você morre em 2060 de qualquer jeito? Por que comer salada se o hambúrguer não vai mudar a data? O hedonismo autodestrutivo explodiria. A saúde pública entraria em colapso não por excesso de cuidado, mas por excesso de negligência. As pessoas tratariam seus corpos como carros alugados, prestes a serem devolvidos. Usariam até acabar sem manutenção. E nos hospitais, a ética médica da triagem se tornaria brutal. Imagine um médico com um único coração para transplante e 2 pacientes compatíveis. Hoje a escolha é difícil. Nesse mundo, ele só olharia a data. Paciente A morre daqui a 2 anos, mesmo com o transplante por um acidente talvez. Paciente B morre daqui a 40 anos. A escolha é automática. A medicina deixaria de ser sobre salvar vidas. Impossível, a data é fixa. E viraria apenas manutenção de conforto até o dia do abate. E a crise ética não pararia na triagem. Entraria na questão da privacidade. Hoje discutimos o direito de não saber em testes genéticos para doenças incuráveis. Mas se a data existe num banco de dados universal, esse direito é impossível de manter. Empregadores exigiriam ver sua data antes de contratar, seguradoras, se ainda existissem também. Data da morte viraria um campo obrigatório em formulários, logo abaixo de data de nascimento. A discriminação seria institucionalizada. E o terrorismo? Imagine um grupo hacker invadindo o banco de dados e vazando as datas de morte de líderes mundiais. O pânico nos mercados, a instabilidade política. Se o mundo soubesse que o presidente dos Estados Unidos morre na próxima quinta-feira, o governo cairia antes dele. A informação da morte se tornaria a arma mais poderosa e perigosa do planeta. A privacidade morreria junto com a esperança. Até agora vimos o caos do choque imediato. Mas e se a humanidade tivesse evoluído com esse conhecimento? E se biologicamente tivéssemos um relógio da morte interno e visível desde a pré-história? A resposta da biologia evolutiva é clara: seríamos monstros. A evolução segue a teoria da história de vida. Em ambientes onde a morte é certa e precoce, os organismos investem tudo em crescer rápido e reproduzir rápido. Estratégia R. Humanos hoje seguem a estratégia K. Crescemos devagar, investimos muito nos filhos, porque apostamos numa vida longa. Se soubéssemos a data, a sociedade se dividiria biologicamente. Indivíduos com datas curtas, 20, 30 anos, teriam uma puberdade acelerada. A infância, esse período de aprendizado e brincadeira, desapareceria. Eles precisariam se reproduzir aos 10 ou 12 anos para garantir a linhagem. A sociedade seria um misto de crianças adultas desesperadas e anciãos pacientes. E essa aceleração biológica levaria a um comportamento que biólogos chamam de semeoparidade. Pense no salmão do Pacífico. Ele nada contra a correnteza, gasta toda a sua energia num único evento reprodutivo explosivo, Big Bang Reproduction, e morre logo em seguida. Ele não guarda nada para o futuro porque não tem futuro. Numa humanidade que evoluiu sabendo sua data final, veríamos uma semeoparidade psicossocial. À medida que a data da morte se aproximasse, o indivíduo entraria num estado de consumo terminal. Não haveria poupança nem cuidado com o corpo, nem preservação de recursos. Seria uma queima total de ativos físicos e sociais. A sociedade seria cheia de indivíduos em processo de zumbificação acelerada, degradando-se propositalmente antes do fim, porque a manutenção do corpo para um futuro inexistente seria um desperdício evolutivo. E o investimento dos pais, a evolução é fria. Se um pai soubesse que o filho A morre aos 10 anos e o filho B aos 80, a lógica biológica ditaria o abandono do filho A. Por que investir recursos escassos num descendente que não vai passar os genes adiante? A infância deixaria de ser um período protegido e sagrado para se tornar uma triagem brutal de viabilidade temporal. A evolução humana dependeu da incerteza da morte para criar a cooperação, o cuidado e o planejamento de longo prazo. A certeza teria criado uma espécie de calculistas frios e predadores
aleatórios. Além da biologia e da sociedade, existe um horror mais profundo, silencioso e absoluto, o filosófico. Saber a data exata da morte implica uma única coisa: o universo é determinístico. O futuro já está escrito. Isso aniquila o conceito de livre-arbítrio. Se o algoritmo, ou Deus, ou o destino, diz que você morre atropelado em 14 de maio de 2040, o que acontece se você decidir se trancar num bunker naquele dia? O bunker desmorona. Você tem um ataque cardíaco lá dentro. Essa causalidade forçada, digna de uma tragédia grega como Édipo Rei, geraria uma angústia cósmica insuportável. A responsabilidade moral desapareceria. Se tudo está escrito, ninguém é culpado por seus crimes, nem merecedor de louvor por suas virtudes. Você é apenas um ator seguindo um roteiro que não escreveu e não pode mudar. A base da justiça humana, a escolha, evapora. A vida se torna uma experiência de trilho, onde você é um passageiro preso no banco de trás do seu próprio corpo, assistindo a paisagem passar até o acidente final inevitável. E se o livre-arbítrio morre, a religião colapsa junto. Quase todas as crenças se baseiam na ideia de que nossas ações importam, que podemos mudar nosso destino ou que a oração pode interceder. Mas no mundo de datas fixas, a oração é inútil. Deus, se existir, se torna um burocrata cruel que já carimbou seu passaporte de saída. Isso levaria ao niilismo passivo em escala global. A filosofia de Nietzsche sobre o amor fatia amar o destino seria testada ao limite, mas a maioria falharia. As pessoas não abraçariam o destino, elas se renderiam a ele. Cultos apocalípticos surgiriam venerando a morte como a única certeza. A esperança, motor da alma humana, seria substituída por uma contagem regressiva fria. A vida perderia sua textura de possibilidade. A frase "o futuro a Deus pertence" seria substituída por "o futuro já está no banco de dados". A humanidade viveria numa paralisia espiritual, onde cada sonho, cada plano e cada amor seria assombrado pela certeza matemática do fim. O mistério da vida, que nos permite sonhar com o infinito, seria trocado pela certeza da finitude. E assim chegamos ao fim da nossa jornada pelo mundo do cronômetro. Qual é o veredito? Seria horrível se soubéssemos o dia da nossa morte? Sim, seria o desmantelamento completo da condição humana. Não seria uma era de iluminação ou de valorização da vida. Vou viver cada dia como se fosse o último. Seria uma era de segregação temporal, onde a humanidade se dividiria em castas de vivos e pré-mortos, com discriminação sistêmica no emprego, no crédito e no amor. Seria o colapso econômico, com a implosão dos mercados de risco e a criação de uma economia predatória de curto prazo. Mas o horror principal seria psicológico, a universalização da síndrome do corredor da morte. A humanidade viveria num estado perpétuo de ansiedade, luto antecipatório e impotência aprendida. A violência explodiria, impulsionada pela impunidade dos condenados a curto prazo e pelo desespero dos condenados a longo prazo. A certeza não traria paz, traria a anarquia da alma. E se tivéssemos evoluído assim desde o início, a biologia nos diz que teríamos nos tornado uma espécie de consumidores vorazes e de ciclo rápido. Sem a incerteza do futuro para nos fazer poupar e construir, não teríamos erguido catedrais, desenvolvido filosofias ou criado democracias. Essas obras exigem uma fé irracional, mas necessária, num futuro aberto e eterno. Nós seríamos gafanhotos inteligentes, consumindo tudo agora porque o amanhã é irrelevante. A repercussão atual seria o desmantelamento da civilização. A ignorância da morte, essa névoa que nos permite planejar a aposentadoria, mesmo sabendo que podemos morrer amanhã. É, portanto, a maior bênção evolutiva da nossa espécie. É o que nos permite amar sem reservas, construir para netos que talvez não vejamos e viver como se fôssemos imortais. Retirar essa ignorância não seria nos dar a verdade, seria apagar a própria definição de humanidade. O verdadeiro horror não é morrer, é viver sabendo exatamente quando o show acaba, transformando a vida numa contagem regressiva, mecânica e sem alma.